A política brasileira é um circo e cada vez um circo de terror. Basicamente, a gente tem três notícias muito chocantes. Primeira notícia: a PGR simplesmente perdeu provas, desviou celulares, não se encontra mais a base, que seria o celular, da justificativa de vários e vários pontos sobre esse grande golpe, que era uma grande organização criminosa, com vários líderes, chefes, e a galera que foi lá não eram velhos, idosos, mulheres e crianças, eram realmente pessoas que faziam parte de uma grande organização contra a democracia. E agora as provas começam a desaparecer e ninguém sabe, ninguém pergunta. Temos que ver a evolução disso, vou trazer mais informação. Temos outro ponto que simplesmente o ministro do STF, o Dino, arquivou um processo sobre um amigo dele de dinheiro na cueca. Lembra aquele cara que foi pego no aeroporto com milhares de reais na cueca? Então, exatamente, o Dino decidiu que tem que arquivar, que não precisa investigar mais isso. É simplesmente normal. Você chega na sua casa, você saca o seu dinheiro, você pode levar numa mala, você pode declarar, ou você pode colocar na sua cueca. E segundo o Dino, é tranquilo, não tem crime e a justiça brasileira não precisa investigar mais. E também temos o Nicolas aí, sempre trazendo comentários interessantes. Ele fez um comentário sobre a sorte do Moraes. Ele disse que o Moraes é um homem extremamente sortudo. E eu gostaria até de saber a sua opinião. Vou trazer mais dados e fatos para você entender o contexto dessa afirmativa, mas qual a sua opinião? Você acha o Moraes um cara sortudo? Temos que lembrar que tem as possíveis sanções dos Estados Unidos se aproximando. Eu acho que talvez o Moraes vai chegar à sua fase de má sorte. Em paralelo a isso tudo, a gente tem um político que, na minha humilde opinião, dá orgulho. E ele fez um discurso que eu achei extremamente cirúrgico, que foi o Tarcísio, que ele comentou sobre as finanças do país. Basicamente, ele está colocando São Paulo como um contraponto à federação. Aqui em São Paulo, o salário mínimo é 40% maior do que da federação, do que o Brasil, e ele que aumentou boa parte disso. Ou seja, ele também está criando o Bolsa Família 2.0, que é um Bolsa Família que é um suporte para a pessoa conseguir um emprego melhor e se desenvolver. Tudo isso ele está desenvolvendo em um estado, enquanto a Federação Brasileira gasta como condenado e quem paga é você, porque a inflação vai subir novamente, a taxa de juros vai subir mais ainda e a gente já tem 7,2 milhões de empresários que não conseguem pagar as suas dívidas. Em breve vai começar as demissões. Em uma declaração, o Lula chega a público e fala assim: eu acho muito importante viajar, eu gosto muito de viajar, e ele admite: eu não sei quanto eu gasto. Ou seja, para você, quando você vai no mercado e se você acha algumas coisas caras, você não deve comprar porque tá caro, mas ele paga com seu dinheiro e não pergunta nem o preço. Ou seja, é uma vergonha absoluta. Dito isso, vamos começar o vídeo de hoje e obviamente eu tenho que te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque dessa forma o YouTube entende a relevância desse vídeo, vai distribuir para mais brasileiros e dessa forma a gente leva 2026. Vamos começar aqui com um vídeo do Tarcísio, que eu achei que os comentários foram extremamente pertinentes. E tem aquela máxima na política que todo benefício temporário se torna perene. E isso não se refere apenas à política brasileira, e sim à mundial. Todo governo, principalmente os de esquerda, eles tendem a dar benefícios que vão ficar apenas por um tempo. E no final ninguém tem coragem de tirar, porque essa é a forma que eles conquistam os votos da população. E também condena ela mesma à pobreza, como aconteceu na Argentina. E agora o Milei está fazendo um excelente trabalho. Mas agora vamos escutar o Tarcísio. Olha a situação do Brasil, Eleusis. A gente hoje tem gasto pandêmico sem pandemia. Já pararam para pensar nisso? A gente gasta mais do que gastava na pandemia, sem pandemia. Faz sentido isso? Quem paga a conta? Quem mais precisa? É o cidadão. E aqui a gente está indo na direção oposta, porque aqui a gente está na direção certa. Lá estão na direção errada. Aqui a gente está na direção certa. Porque a gente fez o dever de casa. Porque a gente ajustou as contas. Porque a gente não vai ficar vivendo de promessa. A gente aqui fala em resultado. Ou seja, o Tarcísio começa a alfinetar a federação e o governo Lula de forma direta. Isso pode ser uma preparação para 26 e ele vir como presidente. Se ele não vier como presidente agora, ele vai estar muito preparado e com um capital político gigante para 2030. Mas, obviamente, que a política é muito imprevisível e pode acontecer muita coisa.
mas algumas informações muito importantes ele coloca ali. Gastos pandêmicos, que eram temporários, viraram vitalícios. E agora quem paga realmente é a população mais pobre, que cada vez perde menos acesso a consumo, o salário mínimo não é reajustado na mesma linha da inflação de alimentos, principalmente que compõe a maior parte da base dos seus gastos, ou seja, vão ficando pobres dia após dia, com a esperança da picanha. E agora eu trouxe um vídeo que é de IA, mas eu achei muito pertinente isso aqui. Fica a dica aí para todos os agricultores do Brasil. Presta atenção. Qual é o melhor animal de estimação para se criar hoje em dia? O melhor animal é um petista. Pense num bicho que defende o dono até o fim. Na sua opinião, qual é o melhor animal de estimação para se criar? Aí fica a dica para vocês aí, para vocês criarem um petista. Eu achei muito bom esse vídeo. Mas dito isso, agora vamos para o estado dos petistas. Bahia tem mais beneficiário da Bolsa Família do que trabalhadores de carteira assinada. E aí a gente pode verificar como está indo a qualidade de vida nesse estado. E ele é simplesmente o segundo maior estado com número de mortes violentas no Brasil. É 46,5 mortes a cada 1.000 habitantes. O que ganha ele é apenas o Amapá, com 69,9. E qual será o partido do governador da Bahia? Exatamente. É um petista, que tinha nomeado recentemente um ex-detento para comandar um presídio, ou seja, ele estava pegando realmente um especialista em roubos e em crime para comandar um presídio. É uma real barbaridade. Dito isso, agora eu quero ir lá para a Europa e mostrar uma situação que está cada vez mais complexa e vai escalar cada vez, que é a questão da deportação de imigrantes e a perda da cultura europeia. Olha o que aconteceu na Itália. Isso que eu achei bizarro, porque a Itália, Roma, fica na Itália. Roma é basicamente a capital, o país dos católicos. E olha o que esse cara falou e olha o que aconteceu. Presta atenção. Uma estátua de Nosso Senhor Jesus Cristo foi coberta com um pano para que aproximadamente 4.000 muçulmanos pudessem orar durante a festa do sacrifício, parte do calendário islâmico. O fato aconteceu em Monfalcone, uma cidade na Itália. Veja uma imagem do evento. Ou seja, simplesmente a religião do país ou os preceitos do país ficaram em segundo plano porque lá agora tem muitos e muitos muçulmanos. E a cultura da Europa simplesmente está indo para o ralo. E eles não estão conseguindo defender. Agora Portugal tenta fazer uma grande cruzada aí para voltar às suas essências e defender a cultura portuguesa, que é simplesmente deportação em massa. Eles deportaram 54.000 pessoas, acho que mais ou menos isso é a ordem de grandeza, não sei se foi 54 ou 44, e simplesmente desses 44, a segunda maior população que foi deportada foi a do Brasil. Foram 5.000 brasileiros que receberam uma carta de deportação, pedindo para sair do país. E sabe qual foi a primeira? A primeira foi mais de 30 e poucos mil indianos. Ou seja, simplesmente eles estão perdendo a própria cultura porque eles aceitaram muitos imigrantes para baixar o custo da mão de obra e agora eles estão tendo mais imigrantes do que realmente portugueses, italianos e europeus nativos, porque simplesmente os imigrantes tinham mais filhos, os europeus cada vez com menos filhos, e dessa forma eles estão perdendo o próprio país e tornando aí cada vez os países mais violentos. Por exemplo, Londres está acontecendo roubo de rua com uma intensidade muito grande, sequestro com uma intensidade muito grande, tudo derivada dessa variável. Dito isso, agora vamos para a Colômbia. Pré-candidato à presidência da Colômbia é baleado durante evento em Bogotá. Ou seja, bem parecido com Bolsonaro, bem parecido com Trump, e tudo nessa linha de a esquerda, em vez de tentar ganhar nas urnas, tenta ganhar no braço. E se essa parte você já acha chocante, se você olhar o que o atual presidente, que é um esquerdista, pegou e falou para mim, é chocante demais. Eu vou soltar para vocês aqui. Tá em espanhol, mas eu acho que dá para entender claramente. Presta atenção. Y la vida del asesino, que es un menor de edad, un niño.
Las leyes y las normas nos obligan a... Basicamente o que ele fala aqui é que ele é obrigado a proteger a criança, que a criança é a base do país, da Colômbia, que é a base da cultura colombiana e que o ninho, que é a criança, é a mais importante, que é o personagem mais importante dessa história. Um cara levou 2 ou 3 tiros, que foi o candidato, e agora ele vai defender a criança que atirou no homem. Ou seja... Ah, Floriano, você acha que é errado defender a criança? Não, eu acho que é certo defender a criança. Mas no momento que a criança pega uma arma e tenta matar um terceiro, eu acho que ela já tem responsabilidade suficiente para ser presa e para ser julgada. Se ela tem a capacidade de matar um terceiro, ela tem que ser considerada minimamente ou o mais próximo possível de um adulto. Ah, mas foi aliciada, não sei o quê. Beleza, prende a criança, conversa com a criança para tentar achar quem é o aliciador. E prende o aliciador também. Mas você vai soltar uma criança dessa? Beleza, tá bom. Hoje é o cara que vai levar o tiro. Amanhã vai ser você que vai levar um tiro de uma criança e você vai ter que defender a criança também. Mas você tem que defender a criança com tiro. E na UTI você tem que ficar lá defendendo. Não, solte a criança que me deu um tiro. Tem que fazer, senão não dá certo. Dito isso, agora vamos voltar para o Brasil e voltamos para a crise do INSS. Já se sabia dessa informação. Ministro da Previdência se reuniu com o careca do INSS no início do governo Lula. Esse aqui é o careca do INSS e o ministro atual, Volney, eu acho que é esse aqui é o Volney, ou simplesmente o ministro do INSS teve reunião com um cara que comandava todo o esquema, que tinha, sei lá, 5 Porsche, 10 BMW, não sei, estou citando números aqui, mas eram muitos carros que provavelmente era a forma que ele recebia o dinheiro. Muita gente perguntou, mas Fernando, por que esse cara tinha tanto carro? Ele era viciado em carro, ele é louco, não sabe gastar? Não, é porque normalmente quando você vai passar esse negócio de corrupção, o que acontece? As pessoas têm que te pagar de alguma forma. E aí te paga com bem de luxo e carro. Porque é mais fácil passar pro nome, é mais fácil, transaciona menos em conta. Porque você fazer um Pix de uma pessoa para outra, chama muita atenção, mas passar o nome de carro, pelo que parece, pelo que eu sei, você pode passar para o nome de terceiro, tipo da esposa dele, que também tinha carro, sogra e tudo mais, ou você consegue fazer isso sem chamar tanta atenção. E já se você vai fazer um Pix, cara, vai ligar um alerta na Receita Federal, porque a Polícia Federal tem as suas lacunas, perde prova e tudo mais, mas a Receita Federal é um lugar muito eficiente, caros amigos, é muito eficiente. Ou seja, cada vez o escândalo fica maior. E o cara que hoje é o ministro da Previdência simplesmente foi conivente e aceitou o careca do INSS, aceitou todo o esquema, pelo que parece. E agora vamos para o STF. Vamos começar aqui com uma coisa chocante, tá? Dino manda arquivar imagens de ex-colega de partido flagrado com dinheiro na cueca. Isso aqui é uma vergonha, cara. Isso aqui é uma vergonha completa. O cara provavelmente não tinha uma rastreabilidade, uma justificativa para esse dinheiro. Ele deve ter ganhado esse dinheiro pela porta dos fundos, desviado em algum esquema de corrupção e simplesmente o ministro do STF pega e fala assim, cara, vamos arquivar, vamos esquecer isso. Para quê? Vamos passar um pano, vamos superar. E basicamente você continua sendo um trouxa. E essa é a grande realidade. Em paralelo, chegamos aqui, ó. Lula defende as viagens ao exterior, mas confessa, não sei quanto estou gastando. Por que ele não sabe? Porque para gastar o seu dinheiro, ele não pergunta nem o preço. Ele tá ligando quase nada para não dizer nada, porque o cara vinha a público falar, não sei quanto estou gastando, uma vergonha, enquanto o preço do café está na casa do chapéu e quando ele mesmo pegou e falou, se tá caro, não compra, mas ele não pergunta o preço das coisas, que se ele perguntasse, ele sabia mais ou menos quanto ele está gastando, você concorda? Você vai fazer uma viagem para o exterior, você sabe quanto você vai gastar no máximo, no mínimo, quanto mais ou menos vai sair a diária do hotel, quanto que você vai gastar nos jantares, nos almoços, você tem uma expectativa, por quê? Porque você está pagando em euro, porque você está pagando em dólar, e você sabe que o dólar está valendo muito mais que o real. Por quê? Porque a gente tem esse presente incrível. E também, agora eu vou mostrar para vocês um discurso do Lula que mostra simplesmente o desespero em relação, exatamente, em relação a 2026. Presta atenção. Eu prometi ao povo brasileiro recuperar esse país. E não recuperou, não deu pequeno, não deu nada. E agora ele está prometendo mais uma vez uma coisa que ele não vai entregar e ele vai perder em 26. Tudo indica que isso vai acontecer. Eu prometi, sabe? E quando terminar meu mandato, eu quero ter cumprido todas as coisas que eu prometi ao povo brasileiro. Mas quando chegar o ano... Quero ver a picanha, amigo. Nenhum brasileiro está acreditando. 68% dos brasileiros nas pesquisas estão falando o Lula não cumpre o que ele promete. Que vem, eu vou começar a discutir candidaturas. Eu não sei quem é melhor em que lugar. Nós temos que fazer o mapeamento do Brasil, ver a realidade
Eles querem eleger senadores, eu também quero. Senadores, viu? Ele começou pelos senadores. Ele não começou pela presidência, deputado, nada. Ele começou pelos senadores. Ou seja, o Senado vai ser a grande guerra. Eles querem eleger governadores, eu também quero. Eles querem eleger deputados federais, eu também quero. É um direito de todo mundo querer eleger. O que eu posso te dizer uma coisa é o seguinte. A única coisa que eu posso te dizer aqui de Brasília. A extrema-direita não ganhará as eleições no Brasil. Não A extrema-direita realmente não vai ganhar. Quem vai ganhar vai ser a direita, cara, o Lula. vai ter inteligência artificial, a fake news que vai fazer alguém ganhar aquela eleição. Tá? Estou te dizendo, olhando bem nos seus olhos. A extrema-direita... Ele mente mais uma vez olhando no olho do povo, é muito complicado isso. E agora vamos para uma fala que eu achei extremamente estranha na Globo News. Simplesmente, ao vivo, a Daniela Lima troca mensagens com o ministro do STF e olha o que ele falou. E aqui já tem um sinal sobre a fragilidade do Alexandre de Moraes. O Deus do Olimpo está começando a balançar, está começando a perder sua coragem, porque sabe que as sanções virão e serão muito pesadas e possivelmente ele vai perder os amigos atuais que tendem a proteger ele atualmente. Presta atenção. Integrante do Supremo, eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou. Que nem de E graça, às 11h25 o ministro responde. Pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até aquele momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, estava todo mundo preso. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Apanha demais. Isentos da mídia. Vamos dizer que a mídia não é muito isenta, né? Tá defendendo, tá passando pano demais pro Alexandre, mas tem umas coisas que não se consegue passar pano. E essa é a grande realidade. E agora eu vou trazer para vocês uma fala de um ex-esquerdista, de um ex-apoiador do PT e do Lula, exatamente do Ciro Gomes, que ele fez uma inimizade gigantesca com o Lula, tá sendo processado pelo que parece, e agora ele vem a público e começa a cada vez sinalizar mais para o Bolsonaro. Ele já pediu apoio aos bolsonaristas. O Sotin já veio a público falando que eles estão de braços abertos. Ou seja, o exército está sendo montado para 26. Presta atenção nas falas dele. Nos últimos anos, eu tenho procurado suportar em silêncio um enorme lawfare. Você sabe, é a manipulação no Brasil do próprio judiciário para a perseguição de pessoas que são vistas como inimigas. Olha o que ele fala agora. Ele começa a traçar uma cruzada contra o judiciário enquanto ele é processado. E por que ele está fazendo isso? Porque em 26... quem vai puxar voto, segundo as pesquisas, é quem bater no judiciário. Ou seja, ele já está se posicionando contra o STF para puxar voto. Aqui ele vai falar que ele não vai se candidatar, mas ele falou isso da última vez, e ele acaba sempre se candidatando. Algumas vezes ele não se candidata, mas várias vezes ele se candidata mesmo falando que não vai se candidatar. Ou seja, isso aqui não agrega muito. Mas o discurso dele, eu acho que é um grande indicativo para a cruzada que está acontecendo. Vai ser todos contra o judiciário. Os poucos que quiserem defender o judiciário vão pegar muitos poucos votos. Temos que lembrar, a aprovação do STF no Brasil é de 16%. 84% dos brasileiros não estão aprovando. Logo, você agrada 84% dos ouvidos quando você bate no STF e bate no judiciário. Amigas dos poderosos. Muitos processos artificiais são movidos contra mim pelos políticos agentes dos agiotas que chupam o sangue do povo brasileiro. Aceitei nos últimos 10 anos essa tarefa, muitas vezes sobre-humana, de tentar defender o povo brasileiro num país onde quase nenhum político se levanta contra os bancos. Agora, finalmente, o maior dos agentes dos agiotas, o presidente Lula, ele mesmo, do alto da sua covardia e manipulou. E agora ele também vem batendo no Lula, porque a reputação do Lula não para de cair. E ele já começou a bater até bem diante. Tem que ser sincero, quando bateu os primeiros 100 dias do governo Lula, ele começou a bater. E agora ele vem a público reforçar mais uma vez, porque é outra coisa que vai converter voto em 2026. E ele é do partido do cara lá, que eu esqueci o nome, do Lupe, que era o ministro do INSS, que simplesmente foi o cara que fez a gestão durante o aumento de 60% da fraude no INSS, o que corresponde a 4 bilhões de reais. Temos que lembrar isso, a gente não pode esquecer, que ele não fez nenhum comentário e ele ainda veio a público defender o Lupe.
o próprio poder da presidência da República, entra nesse jogo judicial na tentativa de me calar. Me interpela judicialmente por suposto ataque à sua honra, mas não por calúnia, pois me daria o direito de pedir o que direito se chama exceção da verdade, que é provar que tudo o que eu falo é a mais pura verdade. A propósito, não o ofendi em nada em minhas exposições das políticas de agiotagem do governo. São os fatos, e somente eles, os fatos, que o ofenderam. Lula não colocou o pobre no orçamento, colocou o pobre em leilão. Todo o povo... E endividado. O pobre não para de ficar endividado. Eu mostrei esse vídeo para vocês pegarem essas duas narrativas. Bater no STF e bater no Lula. Esses são seus dois drivers de conversão de voto em 26. E tem mais um político que era da esquerda, teoricamente, que vai para o lado do Bolsonaro. Temos que lembrar que o Ciro e o PDT vão apanhar muito nas eleições por ter sido o partido do Lupe, que foi o partido do ministro do INSS, que a fraude saiu de, sei lá, 400 bilhões para 1,2 bilhões, 2 bilhões e completou 4 bilhões de 6 bilhões de roubo. Ou seja, 60% da fraude, 60% do roubo foi feito no governo Lula. E lembrando, a gente está falando de uma fraude que começou lá em 2006, mas esses 6 bilhões, se eu não me engano, é desde 2019. Ou seja, a gente está falando de uma fraude que em 2 anos, de 6 anos, em 2 anos, foi roubado 60%. Ou seja, teve uma aceleração grotesca. E foi no governo Lula e na gestão do PDT do INSS. Ou seja, fica muito claro, o buraco está muito mais fundo nesse governo, associando o governo mais uma vez à corrupção, e é o que está deteriorando completamente a imagem dele perante a população. E agora vamos pular lá para a fala do Nicolas. Olha o que o Nicolas fala. Nicolas ironiza sorteio de Moraes para relatar a ação do PL sobre o IOF. E o que ele colocou foi basicamente esse Twitter aqui, ó. Ele chamou o Moraes de um homem sortudo. Olha só que interessante esse comentário do Nicolas. Que homem sortudo. E compartilhou a fotinha do Moraes e PL vai ao Supremo contra a alta IOF e o Moraes é sorteado como relator. É bem peculiar, né? Porque tudo que interessa o Moraes, ele acaba ganhando esse tipo de sorteio. É um homem realmente com uma sorte muito grande, mas, obviamente, com todas as graças, vem com seus malefícios. Agora, cada vez ele fica com a narrativa de ditador, de homem que exerce o poder de forma excessiva, e talvez ele seja punido por isso. Se ele é um homem sortudo demais, ou se existe uma tendência nesses sorteios, eu não sei e não vou emitir minha opinião, mas segundo o Nicolas, segundo a ironia que ele utilizou, teoricamente ele acredita que pode ter algum tipo de tendência nesse tipo de sorteio. Dito isso, agora eu vou mostrar um negócio chocante para vocês. O que é? Basicamente a PF disse que a PGR perdeu provas do processo da trama golpista. Como assim, Floriano? Simplesmente todos os celulares, tudo que foi apreendido fica sobre a gestão, sobre a custódia da PGR. E a PGR falou, perdi. Aí o Gonê veio falar, perdi. Olha esse vídeo aqui do Jeffrey Chiquini que eu achei muito bom, presta atenção. Gente, agora as coisas começam a fazer sentido. É bomba em cima de bomba. Meio polêmico. Perda dos celulares de investigados do 8 do 1. Como que é? Preocupa Gonê, o PGR, o Procurador-Geral da República, por risco de anular provas. Mas é óbvio. Cadê a cadeia de custódia? Agora está fazendo sentido, porque estamos há 7 meses implorando para ter acesso aos celulares, para ter acesso à extração das provas dos celulares, para ter acesso às mensagens dos celulares apreendidos. Quer dizer, então, que perderam os celulares? De quem que é a culpa, Gonê? Porque a Polícia Federal está jogando a culpa para cima do Ministério Público. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que a Polícia Federal tem adotado postura de tranquilidade nos bastidores, sob o argumento de que os bens não estavam mais sob sua guarda no momento do extravio. Olha, a Polícia Federal já confirmando que os bens foram extraviados. Agora, quantos bens de fato foram extraviados? Eu, por exemplo, estou há 7 meses implorando para ter acesso às provas extraídas desses celulares. Ou seja, foram provas extremamente relevantes aí de plano golpista, de toda essa narrativa que eles estão indo para cima, e a grande verdade é que parece que sumiu tudo.
desapareceu, né? Parece piada, né? Não é possível, né? E aí, eu fui até investigar se essa notícia era verdadeira e realmente é verdadeira. PGR perde eletrônicos de policiais investigados no dia 8 de janeiro. E o Chiquini faz a pergunta, de quantos os celulares e tal. Até agora, ele fala em 4 celulares de pessoas que estavam envolvidas diretamente no plano. Acho que foram 3 celulares na realidade. 2 celulares e um notebook. 2 celulares e um notebook foram perdidos, mas não se sabe se os outros itens estão lá ainda. Por quê? Porque basicamente a defesa pede as provas, ou seja, beleza, eu quero ter acesso às provas, à origem dos prints, da onde foi tirado esses arquivos e tudo mais, os celulares e tudo mais, e simplesmente eles não têm acesso, como o Jeffrey Chicken falou, ele está ali 10 meses tentando ter acesso e não tem. Algo que é muito estranho, que ele completaria nesse vídeo, acho que não é necessário passar, mas que ele completaria nesse vídeo falando que em um processo normal, se em torno de 10 dias, quando atrasa muito, você já tem acesso a tudo, você vai no fórum, leva um HD portátil, um pendrive, e eles passam todos os arquivos para você poder analisar e montar a sua defesa do seu cliente. E simplesmente esse plano golpista não está tendo isso, ou seja, o rito legal quebrando mais uma vez, ou incompetência necessariamente. E a PF, a Polícia Federal, falou, cara, não estava comigo, não era eu o responsável, era a PGR, e o Gonê falou, perdi. É uma piada, meus amigos, é uma piada. E agora eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. Lembrando que isso ajuda o vídeo a ter mais autoridade e conseguindo informar mais brasileiro. Então faça a sua parte que eu vou fazer a minha de te informar. Um abraço.